nós vamos participar aqui então de várias perguntas. Gani está aqui com a gente, Isabela também está aqui conosco. Mas já aproveitando, né, que eu trouxe essa questão, porque foi um ponto até que a gente estava debatendo ontem com o Gani e queríamos entender mais exatamente, né, as partes mais internas, né, judiciais dessas questões, essas acusações dos governadores aí, que estão muito preocupados, claro, né, se tiver um ICMS único, muitos estados vão ser prejudicados. Essas acusações de que o presidente estaria ferindo esses 2 artigos da Constituição Federal, elas são legítimas? Olha, tem uma certa plausibilidade nessas alegações, sim, porque a Constituição Federal, ela determina a competência de cada ente federativo no que se refere à cobrança de impostos. Então, por exemplo, cada ente federativo, seja a União, seja o Estado e os municípios, eles têm a chamada competência tributária. Então, por exemplo, cabe à União legislar e cobrar imposto de renda, por exemplo, IPI, Imposto sobre Produto Industrializado. Aos estados cabe, por exemplo, o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços. E os impostos municipais, exemplo, o IPTU e o ISS, Imposto sobre Serviços. Então, de fato, a Constituição traz essa separação tributária, onde cada ente tem a sua competência tributária. Então, realmente, cabe aos estados legislar sobre o ICMS. E somente o Estado que pode, por exemplo, majorar, aumentar a alíquota do ICMS. Por conta disso que em cada Estado tem um ICMS sobre determinados tributos. Então há essa variação no que se refere aos combustíveis. Então quando a União, né, através da Presidência da República, aprovada pelo Congresso, se passa uma legislação interferindo essa alíquota do ICMS, ou sugerindo qual base de cálculo que vai incidir esse tributo, de fato, na minha opinião, embora eu não seja uma tributarista, assim fere a competência dos estados. Então, por mais que a União tenha essa intenção de tentar não aumentar tanto o valor dos combustíveis, fixando uma alíquota, impedindo que o ICMS incida sobre várias partes, desde da produção até chegar na bomba de combustível, tem esse valor, a gente percebe que tem esse intuito de tentar melhorar a situação para o próprio consumidor, mas não pode ter essa interferência nas competências dos estados. Se caso, então, esse projeto vier a ser aprovado, ele pode, né, os governadores eles podem até recorrer a um STF em relação a isso, ou até o próprio TSE, que eu pergunto, foi até a pergunta que eu tinha feito ontem para o Gani, porque assim, muitos governadores, eles estão aí numa situação complicada, porque se eles forem contra, por exemplo, essa questão do ICMS, o próprio governo federal pode falar, olha, eu tentei baixar o preço do combustível, porém o seu estado que não autorizou, o seu governador votou contra. Eles estão em ano eleitoral, muitos governos estão tentando reeleição. E isso pode atrapalhar até a reeleição desse governador. Se ele for a favor, ele também está se prejudicando, pois o estado vai diminuir a sua arrecadação. Então é uma situação que tem, acho que preocupado muito os governadores, porque assim, é aquela questão de 2 lados complicados. Quem está recorrendo, quem está se candidatando aí a uma possível reeleição neste ano dos governos estaduais, eles teriam algum direito de tentar buscar impedimento aí, realmente, de uma aprovação desse projeto, tanto no TSE ou no STF? Queria entender um pouquinho mais o que caberia aí para eles. Caberia crime eleitoral, né? Veja, Paula, eu acho que essa questão ela não diz respeito à justiça eleitoral. É claro que decisões jurídicas, projetos de lei, quando aprovados ou quando não aprovados, sempre tem um impacto político. Então, pode afetar, sim, a vida de um candidato. Agora, essa questão é estritamente jurídica. Então, na minha visão, não teria como ser levado ao TSE, né? Até eu acho que o TSE tem ultimamente exorbitado as suas funções, né? Quando o próprio TSE diz o que é crime, quer processar pessoas, desmonetiza canais. No meu entendimento, é uma função que exorbita a função do TSE, que cabe ao TSE comandar as eleições e julgar questões referentes a eleições e crimes apenas eleitorais. Mas é possível, sim, levar essa questão ao Supremo pelo que eu já disse, essa questão tributária. Então, além de interferir na competência dos estados, que eu vejo como uma interferência, se a Constituição estipula que cabe aos estados legislar sobre o ICMS, cobrar o ICMS, não pode ter uma interferência federal.
E também, no momento que, caso seja fixada de fato essa alíquota em todo o país, alguns estados vão ser privilegiados, aqueles que têm uma alíquota um pouco mais baixa, mas se houver uma redução de alíquota, de fato vai diminuir a arrecadação daquele estado. Então, ainda que possa ter efeitos políticos, né, que esse estado, esse governador deixe de aplicar parte dessa arrecadação e possa vir prejudicá-lo numa eleição, não me parece que possa ser levada essa questão ao TSE. Mas ao STF, sim, eu acho que até existiria questão constitucional que levaria essa questão ao Supremo. E levando essa questão ao Supremo, né, quem seria processado seria a figura do presidente da República? Caberia até futuramente um processo de impeachment? Não, aí no caso seria uma ação contra a União Federal, né? Seria contra a União, não se pode personalizar a pessoa. E para configurar o crime de responsabilidade previsto na lei do impeachment, a lei traz as hipóteses de caracterizaria um crime de responsabilidade. Então, não é qualquer ato de gestão que vai implicar num possível pedido de afastamento do presidente, porque tem que estar demonstrada a má-fé, tem que estar demonstrado aquele dolo de praticar um crime de responsabilidade. Então, na minha análise, né, não vejo eventual prática de crime de responsabilidade, mas sim uma invasão na competência dos estados.